Duas mulheres tocam instrumentos musicais, um atabaque e um afoxé, enquanto cantam. Parede branca e azul ao fundo, bandeirinhas coloridas ao teto. Placa descreve sobre a humildade e sabedoria na Umbanda. Chão de terra batido com banquinhos. Escultura religiosa próxima ao teto. Altar iluminado com imagens, faixas e flores coloridas. Pai Jacques é um homem idoso de cabelo grisalho. Ele veste chapéu de palha e vestimenta avermelhada. O dia está iluminado. Ele passeia pela sua casa. 3 atabaques de madeira branca com couro. Parede azul. Desenhos de mulheres negras. Vela branca acesa sobre uma mesa. Pai Luciano com camisa colorida e calça branca. Imagem religiosa em cima de tubos de madeira. Mãe Janaína serve o café, vestida de branco. Búzios sobre a mesa rodeado de colares vermelhos. Sentada sobre sua mesa, ela se prepara. Cadeira com panos verdes e azuis. Paredes vermelha e branca. Pai Jacques fala. Minha mãe era feita de santo antes de eu nascer. Eu nasci, ela já era feita de santa. Ela era filha de um pai de santo, de nome na Bahia e tal. Meus pais mudaram da Bahia para Santos. E eu comecei a ter alguns problemas pessoais, os quais minha mãe não achava, por exemplo, princípio para poder me ajudar. Aí ela chegou a uma conclusão que ela foi na casa de uma mãe de santo para consultar, que nem jogar não foi, consultado com o espírito mesmo, dona Jovem. E ela falou que o meu problema, a mamãe tinha que cuidar de mim espiritual. Aí o problema era botar na minha cabeça para mim ser. Eu não queria ser nada disso. Mas eu fui devagar e tal, eu comecei a ter vários problemas. Mais de ano tendo problema. Tudo de ruim acontecia comigo. Perder serviço, eu era empregado registrado, perder serviço, uma série de coisas. Aí eu comecei a sentir o drama. Aí eu falei, acho que eu tenho que procurar macumba mesmo. Aí meu pai pegou, me levou na casa desse pai de santo de São Paulo. Aí você viu que era garoto, meu pai que me levou. Ele me atendeu, meu pai me atendeu. Aí comecei a ir a frequentar. Eu ia de Santos para São Paulo uma vez por mês, onde eu fiz o santo, foi aí. Ele falou que era do Baluaê, por causa disso, por causa daquela história de vida que eu tive, e fez o santo. 70 anos atrás. Aí eu comecei a desenvolver o candomblé em São Paulo, não foi em Santos. Eu era estava sendo criado em Santos, mas fiz o Santos em São Paulo e continuei lá. Na época começou o Joãozinho a ir para São Paulo, Joãozinho da Gomes, esse pessoal tudo mais velho. Então eu comecei lá, desenvolver. Na cidade aí, Carvalho, onde eu fiz o santo. Otaviano Rodrigues de Araújo, de Ançã. Era filho de Coice de Burro, sou neto de Coice de Burro, Salvador. Segundo ele, eu comecei a me destacar dentro da religião. Como? Não me lembro. E eu comecei a fazer ferramentas para santo. E terminei me tornando o segundo maior feitor de ferramentas em São Paulo de santo. Comecei, fui destacando e ficando conhecido pelos pais de santo e mãe de santo. Então ele me procurava para fazer isso aí, além da minha casa. Perdi serviço trabalhando na casa do meu pai de santo, montei uma oficina lá e trabalhando lá, com máquinas e tudo. Fazia tudo na mão, naquela época. Eu comecei, nem máquina de solda eu tinha quando eu comecei, fazia tudo na mão mesmo. E quando aparecia um outro, maluco lá me procurando. Para mim era maluco. Eu era novo no Santos. Se eu contar, talvez você não acredite, mas tem como provar até com alguns ainda. Tem um filho de santo dessa época viu, que não é nem mais do santo, mas é vivo, me respeita. E começaram a desenvolver os caminhos deles. Emprego, estudo. Tem um bocado de filho de santo que é professora. Inclusive a minha irmã mais nova foi a primeira filho de santo de família. Festa de Exu e do Caboclo ela vem. Ela e o filho dela, que foi meu filho de santo também. Ele não é mais, pediu para sair anos depois, que ia para outra religião, foi isso a vida. Muito dele foi assim. A minha respeito até hoje veio da minha casa como o candomblé, para mim, eu fiz santo, que eu comecei a desenvolver o candomblé depois que eu fiz santo. O candomblé, para mim, passou a ser a minha religião, meus movimentos em benefício ao ser humano, às pessoas espiritualmente, e buscar aquilo para se tornar o número 1, porque eu tinha passado no seminário. Então, para mim, olha só a diferença. Né? E eu terminei unindo muita coisa na época, o seminário do princípio antigo com ele, com o candomblé. O candomblé veio aos 21 anos que eu fiz o santo. Eu estava com 21 anos. E eu comecei, então, a desenvolver esse caminho aqui em Juiz de Fora. Eu vim como zelador para cá, 40 anos atrás.
sou mais velho daqui. Um camarada falou para mim, como tu não vai para Juiz de Fora? O espírito me indicou para mim ir para Três Rios. Só que eu parei em Juiz de Fora, eu fiquei aqui. Eu vim, parei em Juiz de Fora, gostei daqui, aluguei uma casinha e vim para aqui. O primeiro candomblé que começou a desenvolver aqui foi o meu. Candomblé, um bando já tinha uma banda ou duas aí. E foi a primeira casa de candomblé montada, foi essa aqui que eu fiz com minhas mãos. Eu não era pedreiro não, eu fiz tudo isso aqui. Primeira casa de candomblé de Angola, Juiz de Fora, Jacques Segredo Araújo, meu da Xexé da Balu, aí foi minha. Tem 40 e poucos anos essa casa montada aqui. Até cadeia eles queriam me arrumar aqui. Que não cheguei na cadeia não, em São Paulo eu cheguei para cadeia, por causa do negócio de macumba. Mas aqui não, aqui viraram a cara. Pronto, então vai com a minha cara, nem vinha, não falava nem comigo. Fui em cima dos meus camaradinhas, como é que eu vou ficar? Ou então me tira daqui da cidade, me leva nem que seja para o inferno. Eu sempre fui perturbado. Aí Exu arrumou, Exu Tiriri arrumou uma pantomina, e o caboclo arrumou uma pantomina. Tanto é que eu recebi um título de Tiriri aqui, a confirmação aqui dentro dessa casa. A primeira casa eu recebi Tiriri na minha cabeça. Foi aqui. O Pai de Santo estava vivo que fez essa obrigação, eu aqui dentro. Exu, sabe como é Exu, né? Mandei eu ir na Câmara, mandei não sei aonde, ver. E eu comecei a andar. Aí comecei a conhecer um aqui, outro ali, conversando e tal. E alguns começaram a aderir à minha forma. Um cara legal, poxa, nem parece que é de macumba, que aqui sempre falou um negócio de macumba, nem parece que é de macumba. Você vê que cara legal, o cara conhece, pô, o cara fala com uma nitidez das coisas, tinha esses comentários. Aí eu caí dentro da universidade, tinha uma festa ali, eu fui lá. Aí comecei a conhecer pessoas assim, da universidade, da prefeitura, da Câmara. Pessoas que me conheceram, começaram a gostar de mim, começaram a me procurar. E eu comecei a desenvolver minhas funções espirituais para eles. Foi assim que começou, aqui em Juiz de Fora. E estou aqui até hoje. Eu mudei muita coisa nessa cidade, cara. Lutei muito aqui. Eu aqui fui conselheiro de saúde, fui tudo nessa cidade, 20 anos. Eu comecei a mudar muito, foi muito triste, mas comecei a mudar muita coisa aqui. A Câmara me ajudou muito. À época, os vereadores era legal, inclusive o meu amigo particular se tornou, que morreu, o vereador Paulo Rogério, na época. Nós tínhamos muita amizade, me recebia na Câmara e falava para todo mundo, isso aqui tem que respeitar. Olha, se fala uma palavra, eu chamo um processo contra vocês. Ele falava para os outros vereadores. Inclusive um que tem uma casa no final aí da rua. O candomblé era de Quetum, quando eu fiz. Quetum, daquela origem norte da África, do pessoal que era de África e tal. E desenvolvi o Quetum, que é o que faz aqui, o Quetum que eles fazem aqui. Eu toco Angola. Depois eu tirei a primeira mão de Ivumbi, aí fiz, o Pai de Santo fez meu santo na origem de Angola, que já tem 30 e poucos anos que é o que eu toco aqui. Angola, eu troco Angola. Eu gosto de Angola, porque foi o caboclo que me levou a isso, o seu boiadeiro. Aí ele começou a desenvolver a parte de Angola. O caboclo para isso aí é cruel. E eu ganhei nome em São Paulo, como candomblé de Angola. Fui desenvolvendo, andei para Salvador, Rio, tudo que é lugar para a primeira candomblé de Angola, da Bahia, de Salvador. Casa de Angola, da Bahia. Ficamos 16 dias lá dentro. E eu comecei a tomar gosto e ter poucos apoios. Na época tinha pouco apoio em Angola. Mas comecei a desenvolver e cheguei até onde cheguei, aqui em Juiz de Fora. 3 pessoas sentadas, composta por 2 mulheres e um homem. Eles possuem pele negra. Ao fundo, parede branca e azul. Pé de ferro foi meu avô, Manuel Lopes da Silva. Onde ele pisava, as coisas aconteciam. Era um pé de ferro, como se dizia, né? Uma coisa que é difícil de quebrar. Antes de ser esposo da Iracema, eu já conheci o Sr. Manel, porque eu era trocador de ônibus aqui no bairro e ele estava sempre descendo e subindo, porque ele era funcionário da prefeitura municipal de Juiz de Fora. Então ele subia e descia, subia para almoçar, descia depois do almoço. E assim, ele gostava de jogar a bola. Tinha um campo aqui no bairro ali onde que é o Hospital Mãe de Sinai. Ele disputando a bola com o adversário, a bola naquela época era de couro, né? E quando eles dividiram a bola, ela estourou. Foi um desse apelido que ele ganhou também, de pé de ferro. E outras várias histórias. Por sinal, é um nome muito respeitado, até por essa frase, né? Pé de ferro. Não era quer dizer que ele era de maldade, um pé de ferro era para até uma questão de defender as pessoas, tá? Ele atestava que você era uma pessoa de boa índole, podia acreditar porque ele estava falando a verdade. A história de São Manuel é muito rica de coisas boas, de antes e depois que passei a ser genro. Ele era bom pra gente, isso eu sei.
É tudo cedo. Cedo também, em casa. Ele era muito bom. Todo mundo começou a ver que ele teve a missão de curar o filho. Começaram a procurar ele, uma bezerra, outro bezerro, até onde ele foi criar um espaço, porque minha avó não queria, mesmo ela sabendo que curou, que estava benzendo as pessoas, ela não queria que juntasse na casa dela para benzer. Onde ele juntou e fez um espaço, onde começou a atender as pessoas. Foram aparecendo mais pessoas e pessoas que tinham condições a ajudar ele até manter um espaço maior. Que foi o irmão dele, o Antônio, junto com os demais, né, construir esse espaço maior. Antes tinha um espaço de pau a pique e aí foram criar esse espaço. Ele era muito devoto de Santo Antônio e era fechamento com o Antônio, que era o irmão dele. Então, além de ser devoto a Santo Antônio, como o irmão dele, Antônio, ajudou, ele teve essa ideia do nome Antônio, Santo Antônio. Foi um centro de acolhimento. Então, poderia ser o centro. Aí falar, por que não é terreiro? Foi centro. Então, eu acredito por isso, por esse centro de acolhimento. A princípio, essa história que a Mira está contando é característica por causa do Isaías. Isaías seria, eles já tinham perdido 7, né? E o Isaías seria o 8º, que já nasceu com problema de saúde. Levar ele para essa consulta espiritual e a dona Mindova diz para ele, volte e cure seu filho. E assim fez. Veio a intuição, né, espiritual, onde que surgiu as 3 folhas de mamona, porque mamona é do Soabaluai, que é Deus da cura, da vida e da morte. Então, ele, com isso, o São Manuel conseguiu salvar a vida do filho dele. Que foi assim que começou o espiritismo. Era católico, tanto faz ele como a esposa, mas, quer dizer, ele se rendeu ao espiritismo por causa dessa cura que ele fez com o filho dele. E daí em diante ele se entregou para a caridade. E ele fundou, que ela falou que deveria ter ele, né? De Santo Antônio, ele já Centro Espírita Santo Antônio de Umbanda. Eu acho que ele, a princípio, o santo de devoção dele é centro, porque ele gostava de estar junto, fazendo o agrado para as crianças, final de ano, vários amigos que ajudaram a aumentar o espaço da casa. E durante esses ano todo. E sobre a respeito da Umbanda, ela não surgiu aqui, né? Não sei se você sabe, a Umbanda surgiu em Niterói, né? Que lá através de um rapaz apareceu o Caboclo 7 Encruzilhado, que esse rapaz, que era cadeirante, se levantou durante uma mesa e todos riram dele, porque ele se apresentou como Caboclo 7 Encruzilhado. Aí foi onde que ele deu o grito, eu vou fazer a minha Umbanda. E daí eles foram criando vários setores de Umbanda. Tem a Umbanda que a gente fala que a gente pratica aqui, é a Umbanda clara, a Umbanda limpa, porque a nossa Umbanda que a gente fala, não é que as outras é melhor ou pior, é porque hoje está se misturando a Umbanda com o Candomblé, né? Está havendo várias práticas dessa coisa. A gente não, a gente vai em outros terreiros de Umbanda, trabalha só com a Umbanda mesmo. Quer dizer, a Umbanda que a gente fala é a Umbanda que caboclo, preto velho, de aí por diante. E a gente costuma dizer que aqui na nossa casa não tem o caboclo que é mais, o preto velho que é mais, as crianças não é mais nem menos, Exum, que me dê permissão para mim falar deles, não é aquela coisa que todo mundo julga, que é só para pisar, não é nada disso. Na nossa Umbanda, não. Eu acho que a bandeirinha foi mesmo para mudar a estética, porque a comunhão era muito alta, né? Se deixasse tudo aberto, ficava num lugar assim meio que sombrio. E aí eu acho que a criação dele, das pessoas que trabalham com ele aqui, fez isso, para diminuir o espaço e a gente não poder ver também, não acredito que atrás dessas bandeirinhas pode ter algum santo ali naquela parede. Assim, desse lado, algumas coisas que ele quis ocultar também, entendeu? E assim, a comunheira você pode perceber que é bem alta e fica, se não tivesse essas bandeirinhas, ficaria um lugar assim meio que assombroso, sabe? Mas assim fica mais bonito, que todo mundo gosta. O pessoal trabalha aqui para trocar. Não, lá no altar é branco e azul. E eu acredito também que pode ser representando, né, as cores, né? As cores de Santo Antônio. Que ele sempre, tudo aqui foi sempre branquinho, tudo aqui, as paredes.
tanto faz interno como externo. Branqueado, qualquer cantinho. E até as toalhas você pode ver se está lá o branquinho, mas tem sempre um azul. O São Manuel tinha vários caboclos, a linha dele era muito extensa. Costumava dizer que a linha de São Manuel era multiplicada, 7 vezes 7 vezes, eles falavam. Portanto, a linhagem dos filhos dele acompanha toda a linhagem. O seu João Corvieto, que era do Israel, do Isaías era o Viludo, não. Quem tinha um veludo da Aurora? E do Aurora São Manuel. Eu sei que assim, a linhagem dele espiritual era muito intensa. E os filhos acompanham, né? A Iracema, tia amiga também, não pode falar não, que ela tem uma filha imensa também. Se começar a deixar passar tudo, Deus tem muito, as linhas dele são muito fortes. E o genro também tem umas linhas aí, se deixar passar. Mas aqui a gente aprende a dedicar, sabe? Aqui, assim, eu, por exemplo, aprendi a amar isso aqui de uma maneira tal que eu não passo um dia sem não vir aqui um pouquinho. A não ser, assim, fora dos dias de sessão, que eu já venho mesmo no dia de sessão, já venho 7 horas da manhã, já estou aqui arrumando, né? Que aí eu também sou zelador. E os outros dias eu venho conferir o que está aqui, que tem uma lamparina, que elas cuidam, mas de vez em quando, às vezes, que elas têm que sair, eu venho, olho. E assim, a gente divide as tarefas. E é muito gratificante, sabe? Que eu vou falar para você uma coisa que eu me gabo com isso, não. Eu vou fazer 80 anos. Estou muito feliz que vou completar 70 anos em junho, mas eu estou falando dos 80 anos com orgulho por causa da saúde que eu estou. A saúde, a disposição que estão me dando. Problemas todos nós temos, né? Quem falar que não tem problema tá mentindo. Então, os problemas a gente tem hora que tem que isolar, porque senão você não vive. Mas o resto, filho, eu adoro essa casa, adoro pisar nesse chão. Essa terra aqui é uma terra sagrada, que a gente também não sabe o porquê. Já ofereceram até botar piso aqui, nisso aqui, tudo. Eu pago para vocês fazerem isso aqui para ficar mais bonito. Mas mais bonito que isso aqui não tem, não. Mais bonito que isso aqui não existe, não. E a gente tem só que agradecer a ele, que era Ogan, aí Diogan médio, chefe dos trabalhos, vice-presidente da casa e zelador. Aí foi colocando no saco, ó, cabe mais. Ó, cabe mais um pouquinho. Já sou aposentado. Aí tem mais tempo que às vezes... aí eu venho com o maior carinho, faço com o maior carinho. Que agora em junho vai fazer 100 anos, que essa casa está aqui, na graça de Deus, ajudando da melhor maneira possível e na medida do possível as pessoas que nos procuram. Depois que o São Manuel morreu, passou pelos 2 filhos, Israel e Isaías, né? Isaías mais velho assim dos homens, né? Porque a mais velha seria a Terezinha, né? Uhum. A mulher Terezinha, das 3 velhas, a Terezinha era mais velha. E assim foi Isaías e Israel trabalhando. Perdemos o Israel, que deixou uma lacuna, né, nas nossas vidas. Depois o Isaías. Então ficou as 3 irmãs. Quem vai tocar? Decidiram as 3 lá. Pai Luciano veste roupa colorida e calça branca. Ao fundo, instrumentos e artigos religiosos. Meu pai era um bandista, né? Depois de algum tempo ele se afastou devido a outros compromissos, mas a gente tinha contato, sim, ia para tomar uns passos, descarrego, né? Dentro de determinados terreiros. Meu pai trabalhava. Mas ele trabalhou e depois ele abandonou e aí nunca mais voltou, né? Mas meu pai, ele foi e sempre vai ser o Zé Pilintra, né? Boêmio da madrugada. Wilson Nino Pereira da Silva. O que acontece? Eu acho que para não fugir à regra, né, a nossa aproximação sempre é de uma forma muito sofrida. Eu já sabia de compromisso, mas eu não queria de jeito nenhum, né? Não queria. Eu tinha uma outra caminhada, uma outra jornada, e a minha mãe sempre me deu muito a oportunidade, a liberdade de caminhar por onde eu quisesse dentro do contexto religioso. Então, uma coisa que eu te afirmo com muita segurança, eu nunca fui católico, nunca fui cristão, né? O que me levou a aproximar da espiritualidade foram algumas situações emocionais, algumas dificuldades emocionais, que me levaram a buscar ajuda. E aí veio a confirmação de algo que a gente já sabia, a gente começou a caminhar e foi um pouco tardio, né? Não foi muito jovem, né? Tinha passado os 30. Inicialmente, né, a gente começou a frequentar uma casa de um terreiro de Umbanda. Um detalhe que é importante, uma parte colocar. Antes de eu começar a efetivamente trabalhar, né,
Um dos primeiros auxílios que eu tive dentro da Umbanda foi com a minha ex-sogra, já até falecida. Foi o meu primeiro casamento. Minha ex-sogra era umbandista, ela trabalhava num terreiro ali perto do atual Receita Federal. Eu ia lá com uma certa regularidade tomar meus descarregos e tal. E ela tinha um pequeno gongar em casa, no segundo andar, e a gente morava com ela. Então ali a gente foi tendo contato, aquela coisa como tal. A busca maior mesmo foi no terreiro em Santa Luzia, né, da Dona Gilda, da mãe Gilda, que foi minha mãe de santo, a minha primeira mãe de santo, que já desencarnou há alguns anos. Eu trabalhei alguns anos lá com ela. Fui buscar auxílio lá também, mas fui buscar lã, saí tosqueado. Só que com o passar dos anos, a gente vai identificando a nossa trajetória. Quando você começa a mexer, dentro de um arcabouço que está ali efetivamente guardado, as coisas começam a fluir. São conhecimentos ancestrais que estão guardadinhos lá dentro do seu inconsciente, dentro da sua cabeça, dentro do seu ori. As coisas começaram a emergir e eu tive a certeza de que ali não era a minha casa. Por quê? Porque era uma casa que tinha uma determinada batida que não ia ao encontro do que eu buscava, da minha forma de pensar. Mas agradeço por ter sido o primeiro espaço, onde eu pisei, onde eu tive a oportunidade de me manifestar a minha ancestralidade. E pelo fato de eu ter sido muito arredio, de eu saber do meu compromisso e estar sempre fugindo, não queria. Quando eu fui procurar a Dona Gilda, eu estive lá, tomei umas 3 sessões de descarrego e tal. Ela falou, vem meu filho, vem participar da nossa gira, você vem conhecer como é que é. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu coloquei um branquinho e fui. Aí nessa primeira gira que eu fui, para conhecer, tem um caboclo que manifesta na minha linha, caboclo 7 estrelas, que na verdade ele vem para poder tratar de mim. Ele pouco pisa no terreiro. Ele se manifestou nessa gira. E na primeira vez que eu pisei no terreiro, eu já trabalhei, fui trabalhar. As pessoas falam, nossa, que bacana, não é nada bacana. Você acaba pulando etapas de um caminhar, de um aprendizado. Coisa que eu não aconselho que aconteça com ninguém, porque existe um passo a passo bem definido. Saindo dali, aí eu fui buscar um outro caminho. Pedi para me desligar da casa e tal, me desliguei, fui conhecer outras oportunidades. E aí eu fui pisar lá num terreiro ancestral daqui de Juiz de Fora. Por que eu tive muita dificuldade? Porque eu fui buscar casas que não tivessem essa relação muito forte com o espiritismo. E é difícil. Eu nunca tive e não tenho proximidade com o culto de nação. Em nenhuma nação. Nunca tive o chamado para poder me iniciar dentro do candomblé. Nunca tive. Aí fui conhecer o Pé de Ferro, chamado Pé de Ferro, terreiro Santo Antônio de Umbanda, ali no Dom Bosco, perto do Hospital Monte Sinai, terreiro que deve estar completando e batendo seus 100 anos. E ao adentrar naquela porta lá, eu me senti encantado. Você está entrando, acho que você conhece lá. Está entrando dentro de uma outra dimensão, de chão batido, mantendo a mesma estrutura da época do seu Manuel Pé de Ferro, que era o apelido dele. Aí eu devo ter frequentado lá a assistência lá uns 3 meses. Ia toda sexta-feira. É importante que a gente conheça onde a gente está pisando, conheça a ancestralidade, a espiritualidade da casa. Até que eu fui conversar com a dona Maria Baiana, a preta que direcionava a casa, manifestava na mãe Cecema, mãe Iracema. E ela me recebeu de braços abertos. E aí eu passei a fazer parte da corrente do terreiro. E para mim foi muito importante, porque ali eu fui iniciado, também fui batizado, pisei naquele chão ancestral, tive uma manifestação muito intensa do povo para quem eu trabalho. Trabalhei lá um período considerável, e a partir dali, já sabendo do compromisso de condução de um terreiro de Umbanda. Aí o guia, o caboclo que comanda a minha linha, falou, eu tive um desdobramento, onde eu vi um quintal muito grande com uma moreira muito linda. E a gente está fazendo uns trabalhos dessa moreira. E ele falou assim, vai procurar esse quintal, esse terreiro. Eu falei com a Tatiana, minha esposa, falei assim, nós vamos mudar. Eu fui visitar uma casa. E quando eu entrei na casa, eu dei de cara com uma moreira no meio do quintal. Eu falei, é aqui mesmo, entendeu? E aí a coisa aconteceu. E ali eu comecei a construir um pequeno gongar e falei para minha esposa que a gente ia fazer ali um quarto de rezo, de tratamento das entidades e tal, mas eu já
sabia do compromisso, né? Aí eu conversei com a dona Iracema, com a mãe Cecema, pedi para me desligar da casa e comecei a conduzir de uma maneira familiar esse espaço. Foi aí que a minha esposa despertou para o que estava acontecendo. E ali foi o nascedouro do nosso terreiro, da nossa comunidade, que hoje, agora no início de 2025, faz 10 anos. Macumba, né? Falava de etnia e quimbundo, né? Estrutura da cultura bantu, né? Podemos entender como sendo uma árvore ou também como sendo um instrumento musical que ali é fabricado, dessa árvore. Dentro de uma outra etnia, podemos pensar que macumba, o má sendo um pronome de coletividade e o cumbo feiticeiro, né? Apesar que é um conjunto de feiticeiros, né? Um conjunto de feiticeiros. Você pensar que na segunda metade do século XIX existiam orquestras de macumba no Exército Brasileiro. Isso aí, você deve ter acesso a isso. Orquestras de macumba do Exército que tinham eventos que tocavam nos carnavais, né? Mas com esse processo aí da proclamação da República, dessa proclamação da República, entre aspas, também foi um golpe militar, né? Onde o Brasil, passando de uma estrutura agropecuária, né, para uma estrutura, buscando uma estrutura industrial, né, onde existia uma implementação de um embranquecimento muito forte no Brasil, né. Então, tudo isso se reverteu num processo de colocar de lado tudo e qualquer influência do preto, tudo. E a macumba acabou se... O que é a macumba? Se a macumba é um instrumento do africano, é tocado pelo africano. O preto, ele é um povo inferior dentro desse conceito, dentro dessa estrutura, desse racismo estrutural muito bem elaborado, da mestiçagem. Se o preto promove magia, promove feitiçaria, e a macumba é um instrumento que é tocado por ele, a macumba acabou recebendo também a denominação de toda a movimentação, de todo o trabalho, de toda a oferenda que se fazia. Então acabou se denegrindo, estou usando esse termo justamente para poder fazer alusão a esse processo, né? Que é um termo totalmente racista, né? Denegrir, tornar negro. Então, a macumba acabou sendo relacionada a trabalhos de negatividade, a tudo que é relacionado à movimentação do africano. Mãe Janaína veste branco, sentada, apoia seu braço sobre uma mesa com búzios. Ao fundo, parede de tijolo. Porque a gente renasce para o Nkice, né? Quando, a partir do momento que você... E nos candomblés Banto Angola, a gente recebe esse outro nome que chama-se de Gina, né? Então, você renasce para o orixá, né? A função da muzenza, né? Que também, muzenza ou iaô, pro queto, é justamente isso. Você renasce para o orixá. Por isso, o rito até de raspar o cabelo, enfim. Primeiro a linguagem, né, que a língua que se usa é o banto, né, então as cantigas, os nomes têm uma diferenciação, né, a gente não trabalha com orixás, a gente trabalha com Nkice, é uma equivalência de energias, né, mas os ritos são mais ou menos, vamos dizer assim, parecidos, né. A diferença do candomblé banto para o candomblé queto é que o candomblé banto é um dos primeiros a chegar, né? Na verdade, os africanos, né? Os bantos da região banto são os primeiros a chegar e eles abraçam as religiões ameríndias. E com esse abraço, então, o candomblé banto, ele tem uma ligação muito forte com os encantados também, que são os caboclos de couro, os caboclos de pena, né? Os pretos velhos, enfim, e por aí vai, porque ele abraça essa religião ameríndia assim que chega em terras de Brasil. A minha aproximação com o candomblé foi tardia. A minha mediunidade ela é já desde a infância. O meu pai foi, em algum momento da vida, né? Ele foi um bandista, ele chegou a flertar com o candomblé, mas se afastou. Minha mãe sempre foi católica, né? E eu, na adolescência, me tornei kardecista. Justamente por conta dessa mediunidade, eu queria uma explicação. E já no momento que eu estava na faculdade, eu conheci o filho da minha mãe de santo. E nós éramos amigos e tudo, e eu contando algumas vivências minhas, né? Ele falou que seria interessante eu ter uma conversa ou fazer um jogo com a mãe dele, né? Que é a minha mãe de santo hoje, chama
Mameto Sevanju, de Barra Mansa. E a partir daí houve esse contato com o candomblé e aí realmente houve um direcionamento, as minhas entidades me direcionaram para o candomblé. Eu estava por volta de 25 anos, 24, 25 anos. Eu tinha muita dificuldade para dormir, uma sensibilidade muito grande com sons, com cheiros, com energias mesmo, e eu não conseguia uma explicação plausível para isso dentro do kardecismo. E a partir do meu contato com o candomblé que surge, né, que essas minhas entidades elas se manifestam, né? Elas só se sentiram seguras e apropriadas quando eu entro em contato com o candomblé. Eu tenho um entendimento que foram elas mesmas que me direcionaram para este encontro, né? Porque enquanto não assim, colocando o Kardec em um lugar menor, não é isso. Mas ele não me ofertou as respostas que eu precisava. Ele me acolheu até um certo momento. A aposentadoria do meu pai, eu vim ainda criança. Eu tinha 7 para 8 anos. Até os 23 anos eu não tinha nenhum contato com religião de matriz africana. Pouquíssimo. Eu não sei assim, ir numa bezedeira, nunca me identifiquei com... Não é que não me identificava, mas eu não tinha um entendimento suficiente com a Umbanda, né? Então, assim, só tive mesmo esse contato aos 23 anos. E eu estava muito envolvida nas questões kardecistas. Então, por isso foi a partir daí, com esse contato com a minha mãe de santo. Assim, o candomblé ele é muito ritualístico, ele é cheio de regras, existe uma hierarquia muito grande dentro do candomblé. E as pessoas querem os louros, mas não querem os espinhos. Então, assim, e é uma religião muito trabalhosa. E a partir do momento que você juntar tudo, aglomerar tudo, eu acho que fica, não sei se fácil, mas você dribla alguns desconfortos, né? Então, assim, a minha visão pessoal eu acho muito delicado, muito complicado, porque ser candomblecista, você acorda candomblecista e você dorme, mesmo quando você não tem ritos, tem preceitos, tem coisas que cumprimos que é bastante trabalhoso. Por isso que o candomblé, ele é fechado, ele tem os seus orôs, né? Porque a pessoa que realmente conhece candomblé, quando ela chega numa casa, numa situação assim, ela bate o olho, ela já sabe, né? Porque é isso, o candomblé, ele é ritualístico, ele é hierárquico. Então, assim, a minha opinião é que não vejo como um sincretismo, eu vejo como uma apropriação cultural. Se a gente for observar, o candomblé chega na academia com os brancos, Perverger, Reginaldo Prandi, né? E homens, né? Ele chega na academia assim, por isso que o candomblé queto é muito mais conhecido que o candomblé banto, porque essas pessoas foram beber nas fontes do queto, né? Então, assim, eu acho total que tem a ver com o racismo, sim. E eu acho que, enfim, hoje em dia as coisas estão meio assim... tudo que a gente reivindica, né? Que realmente a gente aparecesse, que a gente fosse visto, reconhecido, respaldado. Mas essa abertura também, ela também traz essa coisa da visibilidade que vira uma modinha. E isso, para as pessoas que realmente têm um entendimento muito profundo do que é o candomblé, o que ele significa, a importância de preservar o culto com as suas tradições, porque senão se perde e aí depois vira uma outra coisa qualquer. A gente sabe que a nossa região, Juiz de Fora, nosso entorno, né? A gente sabe que o Juiz de Fora é polo, né, de uma região bem extensa, e a gente sabe que no século XIX, 70% da população aqui de Juiz de Fora e entorno era a população negra, preto, né? Hoje eu não sei quantos terreiros, eu me recuso a usar o termo centro espírita. Para mim, isso aí é denominação de um centro kardecista, né? A tenda espírita, centro espírita de Umbanda, isso é coisa do passado. Foi usado enquanto estratégia de sobrevivência, né? Para muitos, né? Eu não sei quantos terreiros de Umbanda, né, dessas diversas batidas existem na nossa região. Juiz de Fora, especificamente, não sei. Inclusive, isso até é alvo, né? E a gente tem um projeto de fazer esse levantamento através do Instituto Feijão de Ogum, agora para 2025. Mas a gente sabe
que a grande maioria, eu posso afirmar com uma certa tranquilidade, de 95 para cima, é um terreiro de Umbanda. Eu posso falar pela Umbanda, eu sou umbandista, não posso falar por nenhuma outra manifestação de matriz africana, tá? Ele tem uma batida absurdamente judaico-cristã e espírita, tá? Pouquíssimos são os terreiros onde você reverencia, onde você honra uma ancestralidade africana e uma ancestralidade ameríndia, tá? Eu acho um absurdo, isso aí a gente vê acontecer de forma muito corriqueira. Pessoas que vêm numa consulência de terreiro, que sentam diante de um preto ou de uma preta, de um quimbanda, de um inganga, pedindo ajuda, pedindo orientação, e é racista. Sai de um terreiro e é racista. Pior ainda, e eu conheço muitos, tá? São médiuns, né, que manifestam uma ancestralidade africana e são racistas, né, que forçam, às vezes, a manipulação de determinados elementos que são relacionados ao colonizador, né? Eu penso que eu sou agraciado, eu trabalho com 2 ingangas, Benedito e Nego Chico, tá? Benedito das Almas e Nego Chico. Desde a primeira manifestação do Nego Benedito, que é o primeiro que se manifestou, ele nunca pronunciou nenhuma referência ao catolicismo e nem a Jesus Cristo. Nunca. Nunca pediu um rosário, um terço. Hoje ele vem menos. Hoje quem se apresenta dentro do terreiro é um preto, um inganga, da linha da Guiné. Ele trabalha em pé, quebrando esse paradigma de que preto tem que vir subserviente, sentado no toco, baixando a cabeça para o senhor. Ele toma cachaça, né? Ele fuma charuto, ele fuma cachimbo. E ele fala de maneira muito clara e literal que ele não reza, não promove nenhum rezo para aquele que bateu neles. Então, para muitos aí, né, a classificação que eles fazem, esse é um preto quimbandeiro. E é um preto quimbanda, sim, mas não de uma forma depreciativa. Então eu vejo que o racismo está absurdamente centrado, absurdamente fortalecido. Esse processo de libertação ele é um engodo. A colonização não terminou, ela simplesmente mudou de cara. O processo colonizador ele se adapta a um novo momento, a uma nova estrutura. Então, a luta de terreiros como a nossa comunidade é sim de reverenciarmos a ancestralidade preta, né? E a gente sabe muito bem que o Brasil é o que é hoje, né? Que a base de sustentação do Brasil hoje ela é, infelizmente, fundamentada no sangue do africano. Então, se não fosse o africano por 300 e tantos anos trabalhando, o Brasil hoje não seria o que é. Então, é uma luta muito desigual. Porque a pessoa fala, eu não sou racista. Não é muito pouco, né? Você tem que ser antirracista. Você tem que tomar postura diante do racismo. E aqui no terreiro a gente tem essa conduta, essa caminhada, honra, a ancestralidade preta. Já fizemos diversos encontros, eventos, né, trazendo o letramento racial para o corpo mediúnico. Alguns pediram para sair, porque não vai ao encontro da nossa comunidade. Eu acho isso maravilhoso, né? Então, o nosso terreiro tem um encontro social, político, né, e expansivo. Como não relacionar filosofia e religião com política? Então é muito difícil dentro de um terreiro, dentro dessa estrutura, a gente receber um médium que tem uma caminhada de direita. Eu não recebo. Já recebi no passado, não recebo mais. Qual que é a sua jornada política? Eu sou de direita. Eu não recebo aqui no terreiro. Não recebo. Por quê? Terreiro de macumba é um espaço de luta, de combate, de transgressão, de subversão. É quilombo. E o que é quilombo? É um posto de guerra avançado, né? É assim que a gente caminha, é assim que a gente pensa, né? E a gente tem tido uma receptividade muito bacana, a gente tem ido ao encontro de muitos outros terreiros em muitas outras regiões
que pensam como a gente, né? Primeiro, nós temos que pensar que quando a gente mudou a batida do nosso terreiro, o nosso toque foi, né, ajustado para o que é hoje e assim irá perdurar por todos os tempos, a gente teve uma modificação muito grande na assistência que vem nos visitar semanalmente, né? A gente tinha um fluxo de pessoas mais embranquecidas, né, mais espíritas, que não vão ao encontro do que a gente faz, porque às vezes nem sabe por quê. Eles carregam esse paradigma, né, essa colocação que é passada de pai para filho, de que aquilo ali é macumba que vai te fazer mal. Eles nunca têm a ideia, a vontade, o interesse em pesquisar e entender a fundo que tudo isso está relacionado dentro de um contexto absurdamente muito bem elaborado, que é uma estrutura de controle, de dominação, né? E isso vai sendo levado de geração em geração, tá? O racismo estrutural, como eu já disse, o processo colonial persiste com uma outra cara, o racismo estrutural está presente de forma absurda, isso aí a gente pode ver dentro do mercado de trabalho, os posicionamentos, né? E quando ainda é preta e mulher, pior ainda. Eu tenho uma amiga, né, muito amiga, ela é macumbeira, no sentido de ser umbandista e candomblecista. A candomblé é de Angola. Ela é preta, né, do morro, favelada, e é gay. Olha que coisa bonita. Você imagina o nível de preconceito que ela recebe. O que nós temos que pensar? Que hoje está se buscando esse retorno a uma estrutura africana dentro de terreiro. A gente tem que pensar até que ponto isso realmente tem essência e fundamento. Mas a gente vê aí diversos pais de santos, celebridade da região sudeste, né, que tinham determinada batida, uma batida muito mais focada na fundamentação da Umbanda Sagrada, que hoje vem aplicando cursos e mais cursos, né, no que diz respeito, buscando essa essência africana. Eu coloco em xeque o objetivo desses pais celebridades. A gente vê pais de santos que são inquestionáveis, tá? Ministrando esses cursos. E eu não estou apontando dizendo que eles estão errados, não é isso, é uma oportunidade que eles têm, tá, de estar, inclusive, levando à frente toda essa fundamentação. Eu estou colocando em xeque o objetivo daquele que coloca isso como uma ferramenta comercial, tá? Como uma ferramenta absolutamente comercial. Existem alguns livros, existem algumas colocações que você faz aí, onde você fala que é uma obra maravilhosa, do Luiz Antônio Simas, onde ele coloca umbandas, né? Eu questiono, né? Eu acho que existe um ponto de questionamento nisso, que para mim a Umbanda é uma só. A Umbanda é uma palavra do Quimbundo, que nada mais é do que a arte da cura. Quem pratica a Umbanda, quem pratica a arte da cura, quem é esse poeta, que encanta, é o Quimbanda, que é o curandeiro. Olha como é que a deturpação desses conceitos já remonta a muito antes. Então, quem pratica a arte da cura é o Quimbanda. Então, como que eu posso pensar numa Umbanda onde o pai de santo trabalha de terno, né? Eu não consigo entender isso, não consigo. E aí, manifesta no terreiro o preto, e ali se diz que é uma Umbanda mais católica. A Umbanda é mais espírita. A Umbanda hoje tem Umbanda de tudo. Tem Umbanda universal, né? E a universal é uma palavra que eu detesto, né? Porque quem caminha dentro de uma essência africana, ele trabalha na pluralidade, né? Não dentro de um contexto universal. Isso não existe, universalismo, né? Existe o pluriversalismo. E a gente pode entender muito bem esses conceitos aí no saudoso Nego Bispo. Então, para mim, a Umbanda é uma só. Então, tudo bem que a ritualística do terreiro pode ser adaptada a um novo momento, mas os fundamentos da Umbanda, que essencialmente é africana, tem que existir. Então, tem que existir a presença da erva, tem que existir a defumação, tem que existir o tambor, tem que existir os cânticos, tem que existir as palmas, tem que existir a dança, né? Porque não existe uma separação entre sagrado e profano, para o africano, corpo, né, o físico
que para a nossa estrutura embranquecida católica é algo profano, é algo pecaminoso, para o africano é algo sagrado, né? Mesmo porque o Aie, né, que é o mundo material, ele está inserido dentro do mundo espiritual, que é o Orum. Então as coisas se confundem. Então a Umbanda, para mim, é uma só. Para que essa busca ancestral aconteça, né, e a gente sabe que às vezes pode ter um pai de santo branco, como é o meu caso, né? Você fala, mas onde está a sua ancestralidade enquanto familiar? Né? Eu me questionei muito isso. E aí eu fui descobrir aonde que ela está. Mas um pai de santo branco, necessariamente, ele não precisa de ter uma ancestralidade familiar preta. Porque se a estrutura da macumba ela é bantu, e os bantus, quando chegaram no Brasil, em diversas outras regiões, eles buscavam entender quem é o dono dessa terra. Ali ele se relacionava com aquele dono daquela terra, ali reverenciavam o dono daquela terra, e tudo que aquele povo tinha de bom, eles traziam para junto de si. Né? Essa é a filosofia do Moyo Bantu, né? Compartilhar, ser gentil, trocar folhas. Né? Então, e a gente sabendo desse processo de escravização, toda essa estrutura Bantu foi trazida para o Brasil. Então, quando você se manifesta num terreiro, você tem uma ancestralidade estendida, que são a própria linha, a própria estrutura de trabalho que você acompanha. Tá? Se o pai de santo branco, a mãe de santo branco faz isso com respeito, e realmente tem respeito, e realmente ele é antirracista, maravilhoso. Isso é maravilhoso. Né? Eu posso dizer que ela está indo ao encontro de um processo que tem uma fundamentação, e essa fundamentação é espiritual. Né? É fundamentada dentro de uma ancestralidade divina, porque nada acontece por um acaso. Né? E longe de estar usando uma colocação espírita aqui. Tá? Mas a gente sabe que um pai de santo preto, ele recebe muito mais impacto, muito mais apontar, simplesmente pela cor da pele que ele tem. Então, nosso terreiro tem 10 anos, 8 anos nesse espaço que nós estamos aqui. Eu recebi 2 reclamações em 8 anos, o que não aconteceria se o pai de santo fosse preto dentro desse terreiro. Com certeza, o ataque seria muito maior, o apontar seria muito maior, né, para o que está acontecendo. Então, é importantíssimo que o povo de Macumba se una, seja branco, seja preto, não importa o que faça, mas que, de coração, se respeite a ancestralidade daqueles que fundamentaram, que sustentaram e fizeram com que o Brasil seja o que é. O Brasil é como exemplo, aquele meu caldeirão ali, o Brasil é uma amálgama, né, de culturas, né? É uma amálgama de culturas. A macumba, a umbanda, é um amalgamento. Eu não estou dizendo que você não possa rezar para o santo. Você pode rezar. Eu não rezo para o santo porque eu não sou católico. Só isso. Né? Mas será, eu vou voltar de novo no preto, será que o preto, quando ele está fazendo um rezo católico, será que ele realmente está invocando ali um espírito católico? Eu sei de pretos que quando eles, em determinados atendimentos, ele fala que Deus lhe pague. E aquele Deus lhe pague, ele está querendo dizer na mesma moeda. O segredo da macumba é você procurar interpretar a palavra truncada. O que está sendo dito por detrás de uma fala, às vezes, incompreensível. Você vai ver isso no jongo, muito no jongo. Você vai ver isso na gíria, né, que acontece na favela, hoje em dia. É um linguajar todo peculiar, é um linguajar de estratégia. O que ele está dizendo? Então, eu faço esses questionamentos. Então, eu acho que ainda nós temos muito chão para caminhar. Né? Um terreiro onde tem um pai de santo, uma mãe de santo preto, ele tem que ser absurdamente respeitado, tá? Absurdamente respeitado, porque, cara, é muito. Eu sou muito combativo, muito combativo, muito combativo. Eu não consigo. Eu fazia parte da comissão de diversidade religiosa da Prefeitura de Juiz de Fora. Eu pedi para sair. Por quê? Eu não tenho essa habilidade política. Eu não tenho. Mas
Na hora do embate, pode me chamar que eu vou estar lá na frente. Vou ser o primeiro para ir, entendeu? Caso haja necessidade disso acontecer. Eu não admito um desrespeito dentro do meu terreiro. Não admito. Quem quer que seja. Pode ser católico, pode ser evangélico, não admito. Ele vai receber na mesma moeda que ele falar comigo. Não admito. Porque se ele está desrespeitando a minha casa, está desrespeitando a mim, ele está desrespeitando a toda essa ancestralidade que aqui se manifesta, o africano, o caboclo de couro, os povos originários da terra, e isso a gente não pode admitir um desrespeito como esse. Então, vamos para a luta, vamos para o combate, vamos para o enfrentamento, essa luta, esse embate, para que o Brasil seja um país mais, né, mais justo, mais harmonioso, mais equilibrado, e com o passar dos séculos a gente consiga eliminar essa condição do racismo, né, cara? O que é difícil, né? É muito difícil. Primeiro, através da questão racial, né? Como o candomblé, ele é uma religião de pretos e pobres e veio num momento junto com os escravizados. Ele surge no Brasil, né, na verdade, porque é completamente diferente do que houve em África. Mas eu vejo esse distanciamento da população negra por conta do preconceito. É muito mais difícil você ser negro e candomblessista do que você ser negro e neopentecostal. Você é muito mais aceito na sociedade. A branquitude, ela chega no candomblé, né, mais ou menos na década de 70. E isso vem numa crescente, mas não sei se essa branquitude, ela também consegue, porque tem muitas pessoas sérias, mas tem muitas pessoas também que vêm nessa onda da modinha, né? Então, assim, é complicado, porque eu vejo que esse distanciamento... E é uma religião muito cara. Candomblé é muito caro, porque tudo para nós é mais caro. Tudo para nós é mais caro. A vela, até pouco tempo, uma vela de 7 dias, era, né? Você pagava aí um valor tranquilo no mercado. A partir do momento que perceberam, né, que nós, candomblecistas, usamos muito mais do que os católicos, né, os pentecostais não usam, etc., esse produto aumentou de repente, né? A questão dos animais. A partir do momento que a pessoa sabe que é para um candomblecista, esse animal ele triplica o preço, né? Mas, enfim, é uma religião cara realmente, né? Não que uma pessoa que tenha um poder aquisitivo não consiga fazer, mas o desprendimento que ela vai ter que ter é maior do que uma pessoa que tem uma condição financeira, uma classe média, por exemplo, né? Mas eu acho que são esses dois fatores que causam essa, vamos dizer assim, e a curiosidade, né? E a curiosidade. Mas na hora de fazer mesmo, né, são poucos. As pessoas gostam de ir, de frequentar, de serem clientes, né? Mas na hora mesmo do compromisso, porque não é um compromisso com a casa, não é um compromisso com a mãe de santo, é um compromisso com o seu inquice. Então, aí na hora desse compromisso, a coisa modifica um pouco. O candomblé, a princípio, né, nos seus primórdios, ele é uma religião matriarcal, né? Ele é uma religiosidade que inicia com as mulheres, por isso irmãos de santo, né? A coisa a reprodução dessa família original de África, né? Então, o fato de eu ser mulher hoje me traz algumas, vamos dizer assim, algumas dificuldades que se eu fosse um pai de santo homem, eu acho que eu não teria, né? Por exemplo, até pela questão tem funções, né, que são, dentro do candomblé a gente tem essa rigidez, tem funções que são de homens, tem funções que são de mulher, né? Mas eu acho até pela abertura mesmo, enfim, as pessoas têm essa coisa, né, do líder religioso ele ser homem. Isso não só por isso vem uma coisa ocidental também, né? Não, por isso essa coisa que se inverteu um pouco de hoje se ver muito mais homens no lugar de liderança dentro do candomblé do que mulheres. Até por conta da Igreja Católica, a sua grande maioria, né, é homens, nem abre para a mulher não ser, não é nem um cargo, é um auxiliar. As religiões neopentecostais e religiões cristãs evangélicas também são os pastores, são homens, é uma ou outra mulher. Então, assim, o candomblé meio que
Porque, na verdade, você tem que abrir mão de muitas coisas, né? E você criar uma família, eu sou mãe solo. Então, quer dizer, eu tenho um trabalho dobrado, porque eu, além de estar à frente de uma casa que me toma muito tempo, eu sou provedora da minha família, né? Então, eu ainda tenho que fazer essa divisão com o mercado de trabalho. Então, é uma sobrecarga, é uma jornada tripla. E que, não que os homens não tenham, mas essa responsabilidade com a criação dos filhos carnais ou não, né? Se não os tem. Então, eu acredito que por isso. E o fato, né, de ser uma Mameto de Inquice, né, mulher e branca, né, às vezes me traz algumas dificuldades, né, justamente por as pessoas não me credibilizarem enquanto conhecedora, como conhecedora de candomblé, enquanto, né, pesquisadora, professora e etc., mas também como do chão de terreiro, né, pelo fato de ser branca. Mas sou uma professora, sou uma candomblecista antirracista, entendo o meu lugar de branca, entende, como mãe de santo. Eu não tenho esse lugar de fala das ancestrais que iniciaram, né, que trouxeram o candomblé para cá, mas me coloco nesse lugar de antirracista. É porque eu acho que dentro do candomblé não cabe, por exemplo, uma elite branca direita, não dá. Tem que falar de política também, porque isso também faz parte, né? Faz parte. Eu vejo que estão todas interligadas, né? A minha vida enquanto professora de história sempre foi pautada nessa luta antirracismo. E dentro disso, o recorte é o candomblé. As religiões de matriz africana. Inclusive, isso é uma prática dentro do meu trabalho, né? E, enfim, uma coisa realmente está atrelada à outra, porque, para mim, também ser uma mãe antirracista, né? Uma mameto antirracista, e entender a importância, inclusive, de trazer essa tradição, e ser, às vezes, até um pouco rígida nesse sentido, é também em função disso. Né? Então, uma coisa está totalmente atrelada à outra. Inclusive, elas sempre caminharam juntas, muito pesadas. Eu tive momentos que eu tive que cumprir preceito, né? Porque a gente faz vários ritos ao longo da vida, né? Não é só o momento de raspar a cabeça, você tem outros ritos ao longo da sua vida, que você passa por preceitos, você precisa de ficar, né, de preceito, e esse preceito é também na veste, né? Então eu precisei de trabalhar de quelê, fui trabalhar de obrigação, então não fui paramentada, mas fui com a cabeça coberta, e isso chama atenção, isso causa curiosidade e causa também os ataques, né? Os ataques. Assim, já fui muito deixada no ponto do ônibus por motoristas, e o motorista sabia que eu estava para onde eu estava indo, dentro da escola mesmo, por colegas, por alunos, né? Então, assim, é bastante complicado, mas endurecer sem não perder a ternura, né? E é isso aí. Vamos em frente até as pessoas entenderem, porque eu não estou pedindo favor nenhum. Eu só estou existindo como eu sou e colocando a minha religiosidade à mostra, né? Que é o direito de todos nós, a gente está num estado laico, como o católico vai com o seu crucifixo, como o budista vai com seu japamala. Olha, no meu caso, todos os ritos, tudo é pautado pelo jogo de búzios. Né? Eu fui fazer o jogo com a minha mãe de santo, e através do jogo ela já viu isso. Só que você sempre acha que isso é uma coisa que vai acontecer muito, 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 muito distante, né? Porque é uma responsabilidade assustadora. É maravilhosa, né? Sou muito feliz, mas assustadora, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, no meu caso, isso foi pautado lá atrás, antes mesmo de eu me iniciar. E aí, o que acontece? A partir da iniciação, igual eu falei, você passa por vários ritos, que a gente chama de obrigações. A obrigação de feitura, né? A obrigação de 1 ano, a obrigação de 3, 5 e 7. E a obrigação de 7 é onde você recebe, vamos dizer assim, o seu título, sim ou não. Isso depende da sua trajetória mesmo, através dos odus, e também do seu querer, né? Porque às vezes a pessoa tem aquele cargo, mas não é do desejo dela
que se faz. E também, às vezes, a pessoa não tem o cargo, mas é o desejo dela ser um pai ou uma mãe de santo. Mas você precisa de estar com seus ritos cumpridos. E eu, a partir dos meus 7 anos, a partir daí já começou mesmo o ritmo de casa. Aqui é uma Enzo, né? Uma casa, Banto Angola, chama Comunidade Verdes Mares. Como eu falei, gente, eu trabalho desde sempre, né? Mas que ela toma uma forma de uma casa de santo, com os filhos de santo mesmo. É a partir do momento que eu tomo minha obrigação de 7. Então tem mais ou menos 7 anos que isso ocorre, né? O funcionamento da casa é de acordo com o calendário, né, proposto pela própria casa, né, de saudar os inquices, enfim. Ainda como estamos num espaço mais intimista e improvisado, né, não dá assim para eu fazer grandes rituais. Eu tenho que me selecionar o que eu vou fazer ou não. Tem 2 festas grandes, né, que a festa de Exu, que é dia 13 de junho, né, todo 13 de junho, e a festa de Herê, que é em outubro, não tem uma data definida como a de Exu, né, é sempre no mês de outubro. E esse é o funcionamento da casa, né, com jogos, trabalhos. Olha, assim, eu tenho uma boa relação com a vizinhança, né, apesar de eu morar ao lado de uma igreja universal, né? Porque os nossos horários, eles acabam, assim, por ser uma casa menor, né? Também o som não tem um alcance tão grande, né? Por ser uma casa pequena. Casa pequena que eu digo de poucos filhos, de pouca movimentação. E como eu já estou aqui há muito tempo, né? Então a vizinhança me conhece, né? Sabe? Sempre viram a movimentação, então eu não tenho grandes problemas, não tive, mas há bastante preconceito, né? Porque hoje não, mas quando eu fiz o santo, igual eu falei para você, a gente passa por preceitos, você tem que andar paramentado, né, minimamente, e é um momento que as pessoas realmente demonstram essa questão mesmo do preconceito. Mas assim, com a casa em si eu não tive problemas até então, porque eu moro aqui há muito tempo, enfim, mas eu acredito que quando a gente mudar, eu espero que não, né, mas poderão vir os ataques. O preconceito é uma palavra que a gente não devia nem existir, mas tem que ter. Eu vejo uma diferença entre as pessoas, a análise das pessoas. O baiano hoje em dia, mesmo assim, ainda tem preconceito lá. Mas o baiano é diferente. Foi de lá que o desenvolvimento que eu aprendi do meu candomblé de Angola foi lá de Bahia, de Salvador. E aqui de Juiz de Fora, ainda tem até hoje, e muito, ainda grande. E agora pior do que antigamente. Antigamente eu ia ao Rio de Janeiro, conseguia trazer alguma coisa do Rio, eu adaptava aqui, espiritual. Hoje em dia, vai no Rio, só malandragem, só não sei o quê. Você não tem mais nada de fundamento. Aí eu parei, não vou perder tempo, ou não vou ficar ameaçado de tiro, comando vermelho, por isso, por aquilo, porque ou está do lado deles, ou então sai fora que não morre. Eu recebi alguns recados no Rio assim. Ou então sai fora, ô baixinho, para não morrer. Eu recebi ameaças, cara, uns anos atrás. Hoje em dia está esse tipo aí, que você misturou tudo que você nem sabe difundir, definir. Como o preconceito, e o Juiz de Fora é a cidade que mais preconceituosa no espiritual, do candomblé principalmente. A Umbanda não, Umbanda tem umas 300 por aí. Umbanda tem bastante, Umbanda e Mesa Branca tem por aí, o candomblé. Deve ter só os 3 candomblé de Angola aqui em Juiz de Fora, olha lá. Eu e mais alguns 2 que devem ter vindo muitos anos depois, alguns anos. Moleques novos, querendo talvez. Eu estou aqui há 60 anos. A origem dessa forma cultural, desse desenvolvimento, desse preconceito que está falando, eu vou ser agressivo, mas com resposta. E pode gravar que eu não tenho medo, não, eu me garanto. Sou do capeta. A origem, para mim, é a ignorância, primeira coisa. O desrespeito aos princípios e a desobediência. São as 3 coisas que refletem. Você ignorante não quer saber de nada. É só ele que manda, ele que fala, caramba. O que diz respeito não quer nem saber se você existe. Quer que esse calo se foda pra lá, entendeu? Maneira de falar. E o desobediente é aquele que não obedece regra. E não candomblé, se não obedecer regra, sai fora, cara. Não é legal. Não se dá bem. Não anda pra frente. Morre no caminho. Morre na praia. Entendendo o que estou falando? Porque não desenvolve.
Porque o candomblé é o desenvolvimento espiritual do orixá. Se você não dá vazão, não dá essas 3 palavras que eu disse, e nem do orixá, o orixá te abandona. Ele sai fora de você e vai para a cabeça daquela menina, dele ali, vai para a cabeça dela, te deixa de lado. Você não quis saber de nada. É assim que eu reconheço, porque é assim que eu aprendi e é assim que eu vivencio a parte espiritual, porque eles fazem isso comigo, fizeram comigo e fazem comigo. Até hoje, e aqui continua fazendo a mesma coisa, em Juiz de Fora. O racismo, a questão do racismo. Por quê? Porque o branco de Juiz de Fora não respeita a cor negra. Temos 65% de negros em Juiz de Fora, mas não é respeitado. Por isso que eles são assim, desse jeito, desacreditados. Assim. Por causa da cor, que a cor negra para o branco de Juiz de Fora é nada. Estou te falando que isso me falaram na minha cara, falava de coisa. Se eu fosse negro, eu não tinha esse desenvolvimento, não. O preconceito é da cor, do preto. E isso foi deixado pelos princípios costumeiros dos portugueses aqui. Na época de Portugal, Dom Pedro II aqui no Brasil, o desenvolvimento dele aqui com o povo dele. O preconceito entre o negro por causa dos escravos, dos negros, dos índios e dos negros que se tornaram escravos feitos por ele. Que os escravos foram feitos por eles, portugueses, que trouxeram para o Brasil, na época, chegaram a trazer quase 100 mil pessoas, pessoas negras e cor negra, como bandido, para morrerem aqui, ou cavar ouro para eles, ou então se morresse aqui já era, porque não queria gastar dinheiro com justiça. Então esse foi um dos problemas, o desenvolvimento da cor negra, que é a cor africana, que o domínio de Portugal era a África. A África do Sul era o domínio de Portugal. Angola, Congo, Benguela, são as cidades que eram domínio português. E caíram muita gente desse aí que vieram para o Brasil para pagar os crimes deles aqui. Trabalhando aí no mato, qualquer coisa, no meio dos índios, caramba. Isso aí foi uma das coisas que pegou. E até hoje não saiu da mente do branco. Pode estudar, procurar levantar, ver que você vai ver que eu estou falando a realidade. O branco não é todo o branco. Claro, é evidente, mas o branco não admite. E quem era o branco? A origem do branco. Que nós não... Você é da cor clara. Eu não sou branco, eu sou pardo. Meu documento é tido como pardo, não branco. Minha mãe era negra, meu pai que era espanhol, filho espanhol. Então, eu tenho essa diferença que sou obrigado a assumir e lutar por aqueles que sofrem por isso, ajudá-los a sair dela, ou pelo meu conhecimento para ensiná-lo, orientá-lo como ele deve fazer, proceder para se desenvolver melhor nisso, ou então crio amizade, sai fora, deixa que o branco morra, uma comparação. Eu não vou fazer isso. Então, essa que é a diferença, e minha diferença como zelador de santo para estar orientando nesse sentido é horrível, cara. Eu já peguei branco aqui de virar a cara, jogar para mim. E a casa aqui vem negro. Eu falei, vem. Inclusive a minha mãe é negra. Se essa casa não serve, camarada, para você... Você já devia estar no Ajequitibará. Beruló do Totofu Maló. O que é isso, senhor? Tô mandando você ir pra puta que pariu, pro inferno, pra onda do Massagão, não conta galo nem galinha. Quando eu vi, o cara tava na rua, saindo igual o maluco descendo, correndo aí. Aí a molecada da rua, ei, seu Jag, corre atrás, pega, eu falei, onde é essa merda embora? A molecada, que hoje em dia é tudo pai de família, era assim, eu vivenciei a vida desse bairro aqui, criei esse bairro aqui assim, a meu jeito. O Ipiranga eu criei, com minha casa eu criei a meu jeito e ela está instalada até hoje aí. Ninguém nunca teve uma multa, nunca teve uma perturbação, uma perseguição, nunca teve uma coisa na polícia, na justiça. A única coisa que eu tenho na justiça é porque é para não pagar imposto que eu tenho direito, tudo feito pelo meu bolso. E não foi nem bolso de filho de santo, não, hein? Pelo meu sacrifício. Aqui, tudo que eu tenho aqui foi feito pelo meu sacrifício. Filho de santo aqui, praticamente, nunca, só tudo de graça. Só tem 2 filhos de santo, um filho de santo de Juiz de Fora que me pagou a mão de obra. Morreu, era o Patrício, esse morreu. E os outros, vem aí que eu faço, vem aí que eu faço, vem aí que eu faço. Fazia até do meu bolso, tirava até coisas minhas. Eu trabalhava, nunca trabalhei aqui, trabalhei sempre por Rio. O salário que eu ganhava lá era 2 salários mínimos, uma base, diferente daqui, que hoje eu ganho um salário para sobreviver com tudo isso. E transformando devagar a minha forma, a condição de sobrevivência com o que eu tenho e com o que eu adquiro. Quase nada, e estou sobrevivendo. Aí eu digo para você, para você, para qualquer um, eu tenho santo, eu tenho Exu, eu tenho caboclo, eu tenho diabo, eu tenho... Pode até não estar recebendo mais ninguém, mas eu tenho isso aí, é que me ajuda a viver. Em parte das pessoas que não eram, principalmente que era da religião evangélica, essas coisas, que tinha muito pouquíssimo você encontrava um evangélico.
na época, pelo menos no lugar que eu estava. Era muito discriminado. Aquilo ali é macumbeiro, virava a cara, quer não sei. Outros não aderiam, mas respeitavam. Tinha a diferença aí, do respeito. É a mente de cada ser. E alguns começaram a ser adeptos, se adaptar à religião. Às vezes faziam um candomblé, mas naquela época não falava macumba como fala hoje. A discriminação maior é o nome que coloca o popular. Falava candomblé mesmo na época. Vamos um candomblé do seu fulano, de dona fulano, que seja lá. Aí começou devagarzinho e... Aí nego ia lá no candomblé, o que acontece? Bolava, caía, bolava, raspava. E foi assim que começou o candomblé naquela época, 70 anos atrás. Porque você virava com o santo, chegava lá, o pai de santo recolhia, doido para fazer santo, claro. Às vezes fazia de graça até. Só pegava, levava as coisas, a mão de obra era de graça. Eu tinha muitos irmãos de santo, morreram, não. Eu tinha muitos irmãos de santo dessa forma. Eu tinha mais ou menos 200 irmãos de santos por aí. Muito difícil, né? Muito difícil, porque a gente não consegue, não existe uma união, não existe, né? Então a gente tem que brigar, você tem que ir para cima, você tem que convidar, você tem que visitar, tá? E os terreiros, né, ou os centros, né, que tem essa pegada mais embranquecida, não participam, tá? E muitos terreiros que têm até uma batida próxima à nossa, tá? Na hora de eventos onde você fica exposto, onde você vai para a sociedade mostrar qual é a sua filosofia de vida, qual é a forma que você caminha, quem você honra, quem que você louva, não vai por quê? Porque tem receio de ser apontado por uma sociedade completamente racista, estruturalmente racista. Mas a gente, como sendo um bom filho de Ogum, a gente não tem medo do embate, da luta, do combate, né? Evidentemente, usando de todo o ferramental da estratégia, né? E eu tenho certeza que a cada ano que vai passar, o maior evento da nossa região, né, de honraria e louvação aos terreiros de macumba, a toda a ancestralidade de matriz africana, sendo o feijão de Ogum, vai ganhar mais corpo, vai ganhar mais adeptos, a gente vai conseguir conscientizar mais as pessoas, né, que eles têm que ter respeito por esse povo que traz conhecimento, que traz sabedoria, que traz ensinamento, que as orientações que eles nos trazem remontam a mais de 10 mil anos antes, né, da era cristã. Né? É assim que a gente tem buscado, mas é de muita luta, de muita dificuldade mesmo, não é fácil. Então, quando a gente iniciou o caminhar dentro do nosso terreiro, a gente acabou não fugindo muito do que bate na grande parte dos terreiros. Você acaba colocando uma umbanda mais esotérica, uma umbanda mais com alguns elementos embranquecidos. Eu mantive dentro da estrutura do nosso terreiro, no início, na época, os santos, apesar de eu não ter nenhuma relação com o santo, mas simplesmente suportando o sincretismo e pensando de maneira equivocada, como muitos pensaram no passado e pensam até hoje, que a partir do momento que você tem o santo no terreiro, você torna um ambiente mais receptivo à assistência, né? Quer dizer, eu penso que eu estava me enganando dentro dessa questão. Então a gente começou dentro dessa condição. Com o passar dos anos, a ancestralidade que me acompanha foi vindo à tona de uma maneira muito intensa e eu não concordo, em hipótese nenhuma, com o processo sincrético. Eu acho que já deveria ter acabado há muito tempo, né? Não concordo de maneira nenhuma com essa umbanda que apropria, né, dos elementos ancestrais africanos e ameríndios, né? Modifica essa estrutura e se desdona, colocando de lado todo e qualquer posicionamento do preto, né, e dos indígenas. Eu acabei realmente mudando a batida do terreiro, né, e a primeira coisa que eu fiz para poder mostrar para todos que o terreiro teria uma outra forma de caminhar, uma outra forma, que iria ao encontro de uma forma mais coerente com o que eu penso, o que a ancestralidade determina, eu tirei do terreiro, né, e na presença de todos,
o símbolo da padroeira católica do Brasil, que foi a Nossa Senhora Aparecida. Aí teve médico que chorou. Ali eu fui trocando todos os santos por representações de orixás e tirei o Cristo, né? Nada contra o hebreu, nasceu, que era um revolucionário, que era um subversivo. Meu problema contrário ao Cristo é o Cristo da construção teológica da igreja cristã, né? Exatamente isso. Hoje a nossa macumba, ela é totalmente assentada na fundamentação africana, né? Bantu, né? Com a presença dos encantados, da encantaria, dos povos originários, dos caboclos, caboclo de couro, né? E a nossa linha, podemos chamar assim, não gosto muito dessa terminologia, mas vamos usar. A nossa linha de esquerda, ela tem uma batida de quimbanda. E eu consigo conduzir de uma forma muito bacana, sabe? Sabendo usar todos esses ferramentais sem que haja um encontro desordenado, né? E, assim, nós somos cercados de uma vizinhança que, quando chegaram aqui, o São Manel com a casa dele já estava aqui. Então, acho que por causa disso é respeitado. A única coisa que aconteceu aqui foi arrombaram. A porta também não tinha segurança nenhuma, sabe? Acho que um sopro ela abriu. Foi arrombado, mas ficamos muito felizes, porque não tocaram nenhuma imagem, só estavam procurando dinheiro. E dinheiro aqui não ia achar de jeito nenhum, né? Então, deu umas bebidas que a pessoa levou. Foi depois disso que a gente fechou mais aqui. Antes não tinha essa, mas preconceito, assim, diretamente, assim, atingir a gente, não, que eu saiba, não. Como funcionava antigamente, eu acredito que seguiu a mesma regra. Segunda e sexta. Antes tinha o segunda, quarta e sexta, que quarta-feira era para as crianças, mas agora a terceira quarta do mês atende as crianças, segunda e sexta só adultos. Então, a segunda sexta do mês é chamado Zerês, a última sexta do mês é chamado Exu e Pombogira. Mas antes, o caboclo e o preto velho. O preto velho que dá o passe e logo em seguida se chama o Zerês e, no caso do Exu, se chama Exu e Pombogira. Chega, tem a divisão, que tem o quarto de mulheres e homens. É orientado a mulher se está menstruada, porque se tiver não aceita, não pode ficar na sessão, e ambos se tomaram bebidas alcoólicas. Se tiverem ter tomado bebida alcoólica ou tiver no período de menstruação, não ficam. Aí é pedido o nome, aquela pessoa que nunca veio, a gente pede o endereço para ter no livro como um registro, e é pedido. A gente pergunta se tomou um banho de descarrego, que é um banho de ervas. Se a pessoa não tomou, a gente tem um preparado ali de ervas, onde a gente dá na mão deles, ele joga para trás e passa no corpo 3 vezes. E depois a gente pede também a contribuição, caso a pessoa tenha, de R$10, e a pessoa vem sentar nos banquinhos. Isso até o ritual do início da sessão, que aí as mulheres também que frequentam a casa entram no mesmo quartinho, onde troca o uniforme do centro e vem para o terreiro. É iniciado com o defumador passa na casa toda e em todos, um por um. Depois dá o início da oração inicial, chama as entidades, tranca o gira, sarava-se o altar e canta as cantigas de Oxóssi. Aí eles tiram curima, os caboclos tiram curima. Depois a gente chama os preto velhos, onde curima dos preto velhos, cada um tira essa curimba, são tratados e em seguida dão um passe. Não tem aquele, você vai nesse, vai naquele. A pessoa que tem intuição de ir naquele determinado entidade. E o horário, igual você tinha me perguntado, tem horário de terminar? O horário é até o último ser atendido. Enquanto tiver uma pessoa para ser atendida, a sessão não acaba. Eu acredito que é curiosidade e, ao mesmo tempo, tentar entender como que é essa crença, como que é essa conquista, porque eu acredito que é tudo isso. Crença, conquista, fé. É contado porque não tem outra coisa. Então, todos que vierem fazer a entrevista vai ouvir a mesma coisa. Não tem uma vírgula para colocar. Dedicação da família. Tem uma palavra que acho que foi legado do São Manel, que ele deixou para os filhos. Enquanto tiver um de pé, essa casa não pode fechar. Mas já tem sobrinha, tem filha dela, que já está se preparando.
Eu acredito que tem ainda muita semente ainda para ser espalhada aqui da família. Eu acho que eu, no meu entender, eu não vou estar aqui para a vida, mas isso aqui ainda vai chegar mais uns 100 anos, porque a família escapou de um, mas sempre cai um aqui dentro. Continua na igreja católica, cantam, tem um diabo, mas sempre escapou de um. Eu dá conta umas 3 crianças que vai cair aqui dentro. Tem até evangélica que ainda pisa aqui, que já foi daqui, as 2 irmãs Caetano, e que pisa aqui também, mas que é evangélica. Na hora que aperta o carro, aí dá um pulinho aqui, mas não deixa lá o evangelismo, né? E uma história bacana aqui, não é bacana, mas é tipo que eu gosto de contar, que é o que foi real também. Minha avó que contou, que eu não tive presença do meu avô. Aí minha avó contou que a minha mãe é gêmea e a minha mãe não nasceu muito bem. A outra nasceu mais esperta que minha mãe. Aí um dia ela, brincando com meu avô, a minha avó, falou: se a gente separasse um dia, quais filhos você escolheria? Aí ele virou para ela e falou: eu deixo você escolher. Aí ela falou assim: eu fico com esses 5 aqui. Você fica com essa aí que já está doente mesmo? Você fica com ela. Aí ele falou: pode deixar, que eu fico com ela. Hoje é a única que está viva é ela. Então é uma história assim. E ela, infelizmente, ela não tem e não pegou ainda esse dom da fala. E eu acredito que se ela puxar, se ela acreditar nela, vai sair uma coisa positiva, vai sair uma coisa boa, não que saia negativa, mas sai sempre essa dúvida: não sei por quê. Uma história que conta do falecimento dele, que é quando ele chegou em casa, não estava muito bem, e sempre aqui, quando não estava bem, minha avó fazia sopa, um mingau e de fubá, sempre um mingau de fubá, ou fazia doce ou fazia salgado, e foi conta dela fazer. A minha tia, Terezinha, junto com a mãe e a Iracema, que era a esposa dele, foi lá no quarto, conversando com ele e tal. Aí ele pegou e brincou com o Gabriel, que era o filho mais velho da minha tia, pegou ele um pouquinho e devolveu ele. E falou com ela: você está grávida, hein? Você vai ter mais uma menina. Aí ela falou assim: que é isso, pai? Estou grávida nada, tá? E ela vai chamar a Bárbara. Aí tá, passou, aí ele falou: vai lá trocar esse menino, que ele está molhado. E falou: vai lá ver sua mãe, que ela está demorando com a sopa. Aí eles foram todos lá. Ele não estava molhado nada e estava pronto para vir a sopa. Quando elas voltaram, ele escorregou da cama e faleceu. E realmente nasceu a menina que ela estava esperando no dia 4, dia de Santa Bárbara. Então, é muita coisa para contar e para acreditar e ter fé. Bandeirinhas coloridas no teto. Cruz branca enfeitada com flores e lâmpadas, em um quintal com diversas árvores e plantas. Em um pequeno altar, imagem de um santo em uma capela. Quadro com imagem acompanhada de arco e flecha. Placa com inscrição: Salve Santo Antônio. Pai Jacques mostra seu quarto com artigos religiosos. Em uma parede branca, inscrições com idioma africano. Mesa com vela, instrumentos religiosos. Sobre uma mesa, esculturas com lanças e flechas. Pai Luciano caminha sobre o seu espaço, se ajoelha frente ao altar. Mãe Janaína joga búzios sobre a mesa. Algumas pessoas acompanham o som em uma rua. Mulher negra vestida de branco com criança no colo. Pessoas de branco acompanham a apresentação.
É colocada uma vela sobre uma cumbuca, em meio à apresentação. Vou cantar o que vem na minha cabeça agora. Ó baluaê, ariri, baluaê, atutu, baluaê, macambira de lê, inhanga de zambetate, atutu, conse, niquem, eligina quemba, conse, niquembo, eligina quemba. Isso é para o baluaê. Eu estou dizendo a você que o Baluaê está aqui junto com nós.